Com a palavra o senador Aloysio Nunes. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. O senhor Bernardo Figueiredo, cujo nome o Senado examina nessa sessão, para decidir se calciona ou não sua indicação para integrar a Agência Nacional de Transportes Terrestres, não é exatamente um homem novo. É um homem que já vem há muito tempo trabalhando no setor público e no setor privado. O senador Requião, há algumas sessões atrás, fez um retrospecto do vai e vem, as idas e vindas da carreira profissional do senhor Bernardo Figueiredo entre o setor público e o setor privado, do mercado para o Estado, do Estado para o mercado. Eu não vou me deter nesse aspecto, porque, desse ponto de vista, infelizmente, a sua trajetória não constitui uma exceção no nosso país, em que a ida e vinda do setor público para o setor privado, do Estado para o governo, do Estado para o mercado, do mercado para o Estado, depende fundamentalmente do zelo de quem nomeia e da delicadeza em matéria de assuntos públicos de quem é nomeado. Mas como o senhor Bernardo Figueiredo não é um nome novo, espreitei agora a sua recondução, e a recondução para presidir a NTT, nós somos obrigados, nós temos o dever, nós do Senado, de examinar a sua gestão, nos seus aspectos essenciais, examinar a forma como ele se desincumbiu, e a agência presidida por ele se desincumbiu, da sua missão legal, constitucional. E, infelizmente, eu não posso afirmar aqui que tenha sido a sua gestão de modo a merecer a nossa confiança para a sua recondução. Pelo contrário, o senhor Bernardo Figueiredo ficou muito aquém daquilo que se esperava de alguém que dirige uma agência reguladora, com a incumbência de zelar pelo fiel cumprimento dos contratos de concessão, de permissão, de autorização, as parcerias público-privadas, cujo espaço na vida brasileira cresce dia a dia. O senhor Bernardo Figueiredo, no meu entender, não deu conta do recado. Diz o nosso amigo o senador Romero Jucá, líder do governo, que em relação às ferrovias, as concessões ferroviárias, que deveriam ser rigorosamente fiscalizadas pela NTT, o relatório do Ministério Público, melhor dizendo, do Tribunal de Contas da União, a pedido do Ministério Público, é apenas um relatório técnico, não é uma conclusão daquela corte. Mas, meus caros colegas senadores, é técnico e é muito pesado. Convenhamos, é pesado, muito pesado. As críticas são contundentes, machucam não a quem ela se dirige, mas já machucam o Brasil. Um país em que a importância das ferrovias, além de ser apreciada por todos aqueles que se dedicam ao estudo do nosso sistema econômico, nosso sistema produtivo, as ferrovias são objeto do carinho, quando não da nostalgia, da grande parte dos brasileiros, pela importância que elas tiveram e que deveriam voltar a ter. O relatório técnico é pesado. Mostra que as ferrovias concedidas estão em grande parte, 2/3 da sua extensão, num estado lamentável de abandono. Mostra
a deterioração do patrimônio público, cujo zelo foi transferido a essas concessionárias, mediante contratos que deveriam ter sido fiscalizados pela NTT. Diz ainda que a NTT foi negligente em examinar o cumprimento de contratos novos, de construção de novas ferrovias, como a Ferronorte e a Ferrovia Transnordestina, onde nós temos cada vez notícias crescentes de descumprimento de contratos e o socorro constante dos cofres públicos para atender a despesas que deveriam ser de responsabilidade das concessionárias. E a NTT, que deveria zelar pelo interesse público e não por interesse deste governo, nada faz, nenhuma providência toma. E se prepara agora, como disse o senador Requião, a mudar o seu método de contabilização dos investimentos e das despesas das concessionárias para incluir, para contabilizar como sendo investimentos a serem levados em conta no momento da eventual reversão desse patrimônio ao Estado, como investimentos na medida despesas de manutenção, de conservação, que dizem os contratos deveriam ser feitos por conta das concessionárias. O senhor Bernardo Figueiredo só tem olhos e ouvidos para o trem-bala, mais nada. Se nós olharmos o que acontece com os ônibus interestaduais e as linhas internacionais, mais de 2.000 linhas de ônibus. O senhor Bernardo Figueiredo, ao assumir o seu cargo na NTT, se comprometeu em realizar com a maior prioridade a licitação dessas linhas, como é, aliás, o mandamento constitucional. Essas linhas operam hoje no regime de permissão, contrariando a Constituição da República. E o que fez a NTT, dirigida pelo senhor Bernardo Figueiredo, nesses 4 anos de gestão, está amadurecendo, está estudando. Todos nós sabemos que quando se usa o gerúndio, em geral, é para enrolar. Em geral, é para se eximir de responsabilidades, pois estão amadurecendo os critérios, ouvindo audiências públicas, em que as bases de discussão que deveriam orientar os debates são absolutamente inconsistentes no que diz respeito ao padrão de serviço, no que diz respeito à estimativa de demanda, no que diz respeito ao dimensionamento da frota. E a resposta da NTT é que está amadurecendo o assunto, ouvindo. 4 anos. Será que o senhor Bernardo Figueiredo quer mais 4 anos para continuar amadurecendo? Enquanto isso, enquanto o sistema que transporta milhões de passageiros por ano permanece absolutamente desregulamentado, operando com base em permissões? E o que dizer das rodovias? Rodovias que foram concedidas à iniciativa privada no governo Lula, sob a supervisão da então chefe da Casa Civil, num modelo que se pretendia inédito, novo e altamente benéfico para o interesse público. Esse modelo consistia em entregar as rodovias para as concessionárias mediante um certame, em que o vencedor seria aquele que apresentasse a menor tarifa. Realizada a licitação, firmados os contratos de concessão, o que nós vemos é o fracasso absoluto desse modelo. E não apenas do modelo, mas é da gestão do modelo. E não é apenas da gestão do modelo, é do órgão, é a falha, a falência, é a negligência do órgão do Estado, a NTT, que deveria ser encarregada de fiscalizar a sua correta implementação. O que nós vemos é a NTT ser absolutamente solícita com o interesse dos concessionários, promovendo readequações no cronograma de obras, autorizando o aumento do pedágio cobrado pelos usuários, adiando obras importantes como as duplicações,
fechando os olhos à falta de conservação, e o resultado disso são os acidentes que se multiplicam. Eu sou senador pelo Estado de São Paulo, ao lado do senador Suplicy e da senadora Marta Suplicy. O Estado de São Paulo é cortado por uma dessas rodovias, a BR-153, a rodovia mais longa desse país. Pois bem, o número de acidentes da BR-153 é absolutamente alarmante. Peço aos meus colegas senadores por São Paulo, Eduardo e Marta Suplicy, que percorram as notícias da imprensa de São José do Rio Preto e da região e das regiões do estado cortadas por essa rodovia, que começa no estado de São Paulo, na altura de Ourinhos e vai até a nossa divisa com Minas Gerais, no Rio Grande. Verão o número de acidentes, verão que o pedágio aumenta, que as obras não são feitas, que a fiscalização não ocorre. Por essas razões, senhor presidente, senhores senadores, porque o senhor Bernardo de Figueiredo não deu conta do recado para fiscalizar o cumprimento dos contratos das concessões de ferrovias, por ter sido ele condescendente com as concessionárias das rodovias que não cumprem os contratos com o zelo que deveriam ter naquilo que diz respeito à segurança e à vida das pessoas, porque o senhor Bernardo de Figueiredo foi negligente em promover a licitação das linhas de ônibus internacionais e interestaduais. Por essas razões, fazendo um balanço sumário da sua gestão, é que eu creio que o Senado deve negar o beneplácito.